Amigos, olha, dia 31 de outubro não é para nós cristãos Halloween, dias das bruxas, dia de se enfeitar com caveiras, com monstros e por aí vai. Olha, você cristão, não deixe que esse dia 31 de outubro seja aí encoberto aí por situações onde na TV, onde em redes sociais, onde até em lojas só fala-se em Halloween. Para nós, 31 de outubro é dia da Reforma Protestante, que aconteceu há cerca de 506 anos atrás, quando ali o Martim Lutero, um monge alemão, ele escreveu as 95 teses que colocou na porta da Igreja Católica na época, protestando contra algumas situações onde justamente em 1517, dia 31 de outubro de 1517, ele ali foi usado por Deus para protestar. Inicialmente o propósito dele não era sair da Igreja Católica, era fazer refletir numa série de situações onde justamente a igreja estava ali. Por exemplo, uma das coisas que ele lutou foi que justamente o Papa não era uma autoridade inquestionável. Uma das coisas que lutou foi contra a autoridade da Igreja Católica, que não era inquestionável, e o Papa também não era inquestionável. Era questionável porque tem justamente situações que era trazida pelo Papa que estava fora da palavra, e qualquer pastor, padre, papa que faz algo, traz algo fora da palavra, tem que ser questionado para que voltasse. O movimento comandado por Martim Lutero era para voltar às origens, né? Esse foi o propósito. E ele depois foi excomungado, ali em 1520, ele foi excomungado pelo Papa, expulso, mas teve o apoio de pessoas que despertaram e viram aquela importância de voltar às origens. Outra crítica ali de Martim Lutero era a venda da indulgência, era a venda do perdão. A pessoa pagava para ter o perdão dos pecados. Uma outra situação que ele defendia era a defesa da fé, da salvação pela fé, né? E não pelas obras, né? Uma outra situação também trazida ali por Martim Lutero nas suas 95 teses ali, que ele colocou na porta para que as pessoas refletissem e voltassem à origem, né? Foi uma situação onde os cristãos tivessem uma independência da Igreja Católica, não é? E as pessoas ali pudessem estudar a Bíblia Sagrada. Foi através de Martim Lutero, dia 31 de outubro de 1517, que ele também trouxe ali as 5 solas, né? Que 5 solas quer dizer somente. Então, ele trouxe ali somente a fé. Por quê? Porque era ensinado que também tinha que as obras, pelas obras eram salvas, a pessoa era salva. E ele disse, ele mostrou, né, biblicamente falando, que estava na palavra. Simplesmente ele trouxe a palavra. Ele disse somente a fé. A salvação é pela graça, mediante a fé, não é? Não vem das obras para que ninguém se glorie. Tem exemplos, por exemplo, em Atos capítulo 10,
Cornélio era um homem piedoso, temente a Deus, era um homem que orava todos os dias, que ensinava a sua casa, que fazia esmolas aos mais pobres. Era aquele exemplo, mas para que ele fosse salvo, Pedro foi levar a palavra para ele, ele confessou Jesus com toda a sua casa, colocando a fé em Cristo, para que o sacrifício de Jesus não fosse em vão, não é? Nós vemos ali também, então, uma das solas é somente a fé, somente as escrituras, não é? Somente as escrituras. Você vê várias religiões citam a Bíblia, mas a Bíblia não cita nenhum livro. Então a nossa única regra de fé deveria ser a Bíblia. Foi por causa também de Martim Lutero que foi impresso Bíblias para que todo cristão tivesse o direito de ler, de acompanhar, né? Você há de ver, alguns mais antigos lembram que até as missas eram em latim, as pessoas sequer compreendiam patavinas, compreendia nada, não é? Só ia lá e o padre ou o papa falava o que queria e não tinha como conferir. E então uma das defesas ali de Martim Lutero foi só as escrituras, somente as escrituras. Depois também somente Cristo. Então, só a fé, só as escrituras, somente Cristo, somente a graça e somente glória a Deus, não é? Não deveria ser dado glórias para homens, para santos A, santos B, santos C. Então, você vê que certa vez o apóstolo Paulo foi usado para curar pessoas e está lá em Atos capítulo 14, quiseram reverenciar o apóstolo Paulo, tratar como Deus, sacrificar a ele, e ele disse: não façam isso, não façam isso. E uma das teses de Martim Lutero é somente glória a Deus. Então, somente a fé, somente as escrituras, somente Cristo, somente a graça e somente glória a Deus. Então, meus irmãos cristãos deste Brasil, olha, e de todo mundo, dia 31 de outubro é o dia da Reforma Protestante, e isso foi muito importante para o cristão, para que o evangelho se espalhasse e todos nós viéssemos ter abertura e conferir na Bíblia e confessar nossa fé, Jesus como único e suficiente Salvador, e nossa regra de fé somente a Bíblia. Então deixo esse recado para todos os cristãos, que Deus continue abençoando, e não se esqueça esta data, dia 31 de outubro de cada ano, dia da Reforma Protestante. Não para o dia das bruxas, Halloween e tal. Não deixe nem seus filhos se envolver com isso, é um conselho. Forte abraço, fique na paz.